Boa noite! Salve você aí que está do outro lado acompanhando mais uma live nesta terça-feira, direto aqui do portal de notícias daciorabelo.com.br. A gente vai agradecendo a sua audiência, você em Arco Verde, toda a região, que nos dá aí todas as noites de terças e quintas, o primeiro lugar em audiência com o maior número de visualizações. Boa noite para você que está aí acompanhando a gente. Nós estamos já com a nossa live. Hoje o meu convidado é o diretor do Hospital de Campanha, médico cardiologista, Dr. Breno Fernandes. Boa noite, Dr. Breno, seja bem-vindo. Boa noite, Dácio. É um prazer estar falando aqui com você. Dr. Breno, eu gostaria primeiro que o senhor se apresentasse para os nossos internautas, não é? Para quem ainda não lhe conhece, quem é o Dr. Breno Siqueira? Bom, eu nasci aqui em Arco Verde, depois fui estudar em Recife para fazer um curso de medicina. Fiz medicina na faculdade do IMIP, depois me especializei em cardiologia e em 2015 eu voltei para Arco Verde para exercer a profissão. Deixa eu lhe mandar um convite também para que os nossos internautas lá do Instagram também possam acompanhar essa nossa entrevista. Ok. Nós já estamos também aí já mandei agora o convite também para que todo mundo possa acompanhar. Já temos aí muitos internautas também no Instagram. Eu quero lembrar que também essa nossa entrevista, ela está agora ao vivo também lá no nosso site. Quem não tem Instagram, quem não tem Facebook, pode acompanhar em www.daciorabelo.com.br. Já recebeu aí o nosso convite, doutor Breno? Não. Vou lhe enviar mais uma vez, ou o senhor também pode me enviar o convite para que eu possa aceitar e a gente possa começar. Vou lhe enviar mais uma vez aqui o convite, então, tá? Para o seu Instagram. Para a gente começar com todos os públicos, todo mundo sendo contemplado nessa noite. Mais uma vez, estou lhe enviando aí o convite. Agora o senhor aceita, por gentileza, para que as pessoas possam... Você está me vendo o vídeo, Cássio, não o convite. Está vindo o vídeo para mim. Então, aí você adiciona aí aceita esse convite do Instagram. Conseguiu aceitar? Aceitei. Agora, não sei se está... Vamos lá. Vou lhe mandar mais uma vez, tá? É assim mesmo. Vou lhe mandar mais uma vez aqui o convite para que a gente possa começar. Pronto. Lhe enviei o convite. Aí você aceita. Aceitei. Pronto. Pronto. Na verdade, esse não é o Instagram, não é? Esse não é o Instagram. É não? Bate-papo. Bom, todo mundo aí no Instagram está acompanhando a gente, estão vendo aí as imagens do Dr. Breno, pessoal? Me dá um ok aí, por gentileza. Dr. Breno, vou lhe mandar mais uma vez o convite. Ainda as imagens aqui não chegaram no nosso Instagram. Para que a gente possa começar. Deixa eu ver se eu consigo enviar mais uma vez esse convite para o Dr. Breno. Gente, daqui a pouquinho a gente começa a nossa entrevista, só para todo mundo também aí do Instagram participar, acompanhar, fazer perguntas. Vocês já podem curtir, comentar e compartilhar pelo Facebook. Já temos mais de 120 pessoas pelo Facebook esperando aí o início da nossa entrevista, Dr. Breno. E aí, já conseguiu aí aceitar o convite? Já. Pronto. Deixa eu só esperar aqui. Enviei para você, Dácio, também. Vá. Pronto. Agora vai dar certo. Agora. Pronto. Aceitei aqui o convite. Pronto. Já vou publicar também aqui no nosso site essa nossa entrevista para todo mundo também começar a acompanhar. Muito bem. Dr. Breno já está comigo também aqui no site. E já está comigo também lá pelo Instagram, agradecendo a audiência de todo mundo que acompanha a gente nessa noite de terça-feira também pelo Instagram.
Doutor Breno, como é que o senhor avalia a situação da Covid-19 aqui em Arco Verde? A Secretaria de Saúde de Arco Verde acabou de informar agora há pouco os novos casos. Até às 18 horas de hoje, dia 25 de agosto, Arco Verde tem 14 casos de Covid-19, mais 14, não é? Mais 4 pessoas curadas e um novo óbito. O boletim diário, portanto, de hoje ficou com 405 suspeitos, 2.033 descartados, 1.064 confirmados, 36 óbitos e 734 recuperados. Arco Verde, como qualquer outra cidade do Brasil, Dácio, está vivendo essa pandemia e é um reflexo de praticamente, se você for ver a cidade de Pernambuco, praticamente elas se comportam da mesma forma. Então, a situação de Arco Verde não é diferente, né? Aqui o que a gente tem feito de diferente é mais no hospital de campanha, né? A questão das recomendações do isolamento, né? Que foi feito de maneira gradativa. E respondendo mais objetivamente a sua pergunta, Arco Verde é um reflexo do que acontece no Brasil, em Pernambuco e no Nordeste. Não tem nada nada fora da curva, nem para pior, nem para melhor. Mas com números assim tão altos todos os dias, depois que o comércio teve aí a flexibilização, né, o horário voltou ao normal das feiras, o senhor não acha que já a curva deu uma subida? Dácio, essa pergunta que você me faz, ela não é ela não é de uma resposta tão simples, porque eu também, a partir de julho desse ano, lógico, a gente começou a testar mais pacientes. Então, a testagem acontece agora, são mais ou menos 100 testes por dia, e a partir do momento que você começa também a testar mais, você começa a dar também mais diagnóstico. E aí você fica sem saber se os números de casos aumentaram porque está se testando mais ou porque está realmente aumentando. Agora, sem sombra de dúvida, quando vai acontecendo a flexibilização do comércio e a abertura dos bares, a abertura do comércio em si, os números tendem a aumentar porque aumenta a circulação de pessoas. Aí eu lhe pergunto, o senhor como médico que lida todos os dias, está aí na frente, não é? Tratando os pacientes com Covid-19 aqui em Arco Verde, o senhor não acha que deveria se repensar essa reabertura do comércio, a abertura de bares, de feiras, ou não? Vida que segue. Dácio, eu como médico, o que eu posso falar para você, o que a gente pode ter como parâmetro são a lotação do hospital de campanha, e eu preciso lhe informar que nenhum momento chegou nem a metade da nossa capacidade. Nós temos no hospital de campanha 36 leitos, e em nenhum momento passou de 12 internados. No hospital de campanha a gente tem os internos de casos moderados, né? Então, o que eu posso lhe falar é que a gente tem que ter como parâmetro para indicar um isolamento quando você está começando a ter uma superlotação no número de leitos que você dispõe para a população. Então, eu como médico e como cidadão, eu particularmente acho que não deve voltar a fechar o comércio, porque não está refletindo, por exemplo, no número de internação aqui em Arco Verde. No hospital de campanha, a gente em nenhum momento ultrapassou nem 50% do número de leitos. Inclusive, a Secretaria de Saúde, nesse boletim de hoje, informou que no Hospital Rui de Barros, que é a referência da Covid-19 aqui na nossa região, de Arco Verde, tem 4 pacientes internados na UTI e 9 na enfermaria. No Hospital de Campanha, há 4 pacientes internados. No Hospital Memorial Arco Verde, há 2 pacientes na UTI. Quantos leitos tem no Hospital de Campanha, doutor Breno? 36. Então, são 36 leitos, só temos 4 pacientes internados. Isso. E como é que estão esses pacientes? Eles são graves, eles são moderados?
Eles podem ter alta a qualquer momento? O perfil do paciente que a gente coloca no hospital de campanha, Dácio, são os pacientes que precisam de oxigênio terapia, tá certo? São os pacientes de casos moderados, que não precisam nem de cuidados intensivos, de uma UTI, mas também eles não podem ir para casa porque eles estão precisando de antibiótico venoso e de oxigênio suplementar. Esses pacientes, eles estão isolados ou eles estão todos no mesmo quarto? No hospital de campanha, como a gente tem vários quartos e a gente não, em nenhum momento chegou a ter a lotação completa, a gente tem sempre tido cuidado dos pacientes ficar cada um em um quarto. Como é que é dado o tratamento a um paciente de Covid-19 aí no hospital de campanha? Eu queria que o senhor descrevesse para a gente como é feito esse tratamento. Bom, quando eu fui convidado para fazer a coordenação do hospital de campanha, a coordenação médica, junto com Bruno Rocha, eu e Bruno, a gente teve o cuidado, junto com a equipe de enfermagem, comandada por Michele, que é a administradora do hospital, e com a equipe de fisioterapia, que é com o João, a gente fez protocolos para acolher o paciente e para eles terem também critérios de alta, para que a gente tivesse realmente um serviço com um tratamento baseado em evidência, a melhor evidência possível que existe, né? A gente se baseou pelo protocolo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, tanto é que a gente iniciou uma droga que, para surpresa da gente, depois ela veio como a primeira droga que saiu um estudo mostrando a diminuição da mortalidade, que foi a dexametasona. A gente já vinha utilizando no hospital de campanha, e desde então a gente tem tido bons resultados no hospital de campanha e os pacientes que saem de lá saem satisfeitos, não só com o tratamento que é dado pela equipe médica, de enfermagem, mas também da forma humana que a gente trata o paciente, porque todos eles lá, eles têm contato com a família, como a gente hoje tem a questão da tecnologia digital, eles entram em contato com os familiares através de um iPad que foi comprado pela Secretaria de Saúde para facilitar o boletim para os familiares. E também para eles terem mais contato com a família, que o afeto é uma coisa importante também nesse momento de tratamento do paciente. Doutor Breno, estão me informando, os internautas estão me informando aqui pelo Instagram que está dando eco na nossa transmissão. O senhor tem algum fone por aí para colocar no celular, para que não dê eco? Pronto. No Instagram, para o Instagram, o senhor pode colocar o fone. E no Facebook também, o senhor está com fone aí? Eu estou só com fone, Dácio. O senhor está com fone. Pronto, tá certo. O senhor falou sobre visitas. Eu vi uma semana dessas na televisão uma reportagem exatamente falando do isolamento dessas pessoas que estão em tratamento da Covid-19. Porque alguns pacientes, eles recebem a visita de familiares, inclusive os familiares todos paramentados, com proteção. Aqui em Arco Verde, como é feita a visita aos pacientes no hospital de campanha? No hospital de campanha, Dácia, a gente teve o cuidado de a gente fazer, o paciente ele não tem a visita, mas ele tem um contato com o familiar através, como eu falei para você, de meios digitais. Então, o paciente ele fica tendo contato com a família através de um horário que é estabelecido e através dessa videoconferência com o paciente. Eu quero lembrar os nossos... Sim, pois não? Não tem a visita física. Não tem visita física. Em média, um paciente que está lá no hospital de campanha internado, ele passa quantos dias? 5. 5 dias? Com esse tratamento de 5 dias, ele pode ir para casa? Você perguntou a média. Geralmente, o paciente, quando ele vai para lá, ele não vai direto para o hospital de campanha. Geralmente, ele vem do hospital regional, às vezes ele já está 3, 4 dias no hospital regional, e ele vai, quando ele está sem gravidade, ele vai para o hospital de campanha, e fica em torno mais de 5, em média 5 dias, mas tem pacientes que ficam 10 dias, 7 dias. Como é que esse paciente ele chega aí no hospital de campanha? Bom,
Os pacientes do hospital de campanha, eles vêm do Hospital Regional de Arco Verde. A gente teve o cuidado de ter um fluxo apenas para que também facilitasse o trabalho da equipe e tivesse um melhor atendimento. Os pacientes, geralmente, eles são... A porta de entrada é o hospital regional, e aí o médico colhe alguns exames, e se ele atender o perfil nosso, do hospital de campanha, né, que é um paciente, o perfil de lá é o paciente que não precisa de UTI, mas que precisa de oxigênio terapia, ele vai para lá. Se Arco Verde não tivesse esse hospital de campanha, o que seria aí, doutor Breno, do cenário da nossa cidade nesse combate à Covid-19? O cenário não seria bom porque o Hospital Regional de Arco Verde estaria com um número muito elevado de pacientes internados sem leitos suficientes para esses pacientes, porque o Hospital Regional de Arco Verde, como o próprio nome já diz, atende toda a região e por diversas vezes eu também, como coordenador do Hospital de Campanha, já fui acionado para ajudar o Hospital Regional a desafogar lá, no sentido de diminuir a lotação para a gente ajudar no Hospital de Campanha. Eu queria também entender, quando o paciente que está internado com a Covid-19 no hospital de campanha e ele recebe alta, há segurança desse paciente realmente poder voltar para casa, os familiares ficarem tranquilos de que não irão ser infectados? Dácio, quando a gente dá alta ao paciente, o paciente ele sai com toda a orientação. Como eu lhe falei no início, a gente teve o cuidado de fazer vários protocolos, inclusive um dos protocolos é explicar como o paciente deve se portar em casa junto dos seus familiares. Então, tem várias explicações que é dada a ele, por um médico que dá alta, por a equipe de enfermagem, e aí ele vai tomar todos os cuidados necessários que o paciente precisa ter para não contagiar outros familiares. Entendi. Vocês estão fazendo uso da hidroxicloroquina no hospital de campanha? Não. Não recomenda? Por que, doutor Breno? Bom, a hidroxicloroquina, nós médicos, a gente tem como... A gente aprende que a gente deve fazer com o paciente aquilo que tem evidência científica. Estudo robusto, que faça com que o médico prescreva a medicação com segurança. E os estudos da hidroxicloroquina ainda não são conclusivos. Aliás, os estudos que tiveram foram estudos que aumentaram mortalidade, e aí, então a gente não faz como protocolo lá, como rotina, prescrever a cloroquina. Agora, nós temos lá a cloroquina, e se o familiar pedir, aí tem que assinar um termo de consentimento, e aí é realizada a hidroxicloroquina. Em que aspecto o paciente ele precisa de uma hidroxicloroquina para que o familiar possa pedir ao médico? Veja, a gente já teve duas situações lá no hospital de campanha em que os familiares queriam saber quais são as medicações que estavam sendo feitas, e aí eu, como coordenador médico, conversei com os familiares e passei para eles o porquê que eu não concordava em fazer, e se eles quisessem, a gente poderia fazer para eles, mas é como eu lhe falei, Dácio, não há nenhuma evidência científica, em nenhum momento da doença, você prescrever a hidroxicloroquina. O hospital de campanha ele foi criado pelo município de Arco Verde, mas em algum momento vocês já receberam pacientes de outros municípios? Não. Até onde eu fui informado, pelo menos não é para receber, porque o hospital é municipal e todos os pacientes que tiveram lá são pacientes que, quando entram no hospital regional, que é feito o cadastro, se tiver dado o endereço de Arco Verde, e se for de Arco Verde, né, que você tem que dar o endereço onde você mora, se ele for de Arco Verde, ele vai ser acolhido no hospital de campanha. Se ele não for de Arco Verde, ele vai ser acolhido na cidade dele. Como é que tem sido a avaliação do trabalho do hospital de campanha nesses últimos meses?
Bom, a avaliação o meu termômetro são os pacientes. Nós passamos por lá 90 pacientes. Desses 90 pacientes, 61 foram dados como positivos. Nós tivemos em torno de 4 a 5 transferências. Foram feitas 20 tomografias nesses pacientes. E 2 pacientes mais graves tiveram que ser transferidos para Recife. E dos pacientes que passaram por lá, nós tivemos um óbito. E aí, respondendo a sua pergunta de como tem sido o trabalho por lá, eu, como médico, eu tenho como termômetro os pacientes. Então, os pacientes saem de lá, geralmente saem muito agradecidos, geralmente nos procura, onde a gente estiver trabalhando, para agradecer, envia mensagem para mim, para a equipe de enfermagem, para a fisioterapia, e é esse termômetro que a gente utiliza, o termômetro da população e o termômetro da satisfação das pessoas que passam por lá. E todos que passaram por lá, pelo menos que eu tenho conhecimento, ficaram todos satisfeitos com o tratamento. Não só o tratamento médico, mas como da enfermagem, do pessoal da limpeza. Por diversas vezes, o que a gente escuta é que ali tem anjos que estão cuidando das pessoas, e cada um no seu papel, cada um na sua função. E repetindo para você, o nosso termômetro lá são os pacientes. E para mim tem sido uma surpresa muito boa encarar essa coordenação, porque a gente tem tido excelentes resultados e as pessoas têm ficado satisfeitas, todos os pacientes que passaram por lá. Doutor Breno, algum funcionário já foi infectado no hospital de campanha? Porque o índice, a gente sabe, tem sido em Pernambuco e no Brasil de profissionais da saúde alto com infecções da Covid-19. Já sim, Dácio, já profissionais nossos lá já ficaram infectados, tiveram que ser afastados e cumpriram o protocolo que a gente construiu para os funcionários da prefeitura de ficarem afastados por 21 dias. Eu quero também entender, queria que o senhor explicasse para os nossos internautas, inclusive eu quero pedir para que as pessoas compartilhem mais essa nossa entrevista, que é muito esclarecedora, sobre a pós-alta, né? O pós-tratamento. Como é que é feito esse tratamento em casa, domiciliar, quando você passa por um hospital de campanha? Bom, então o tratamento, como eu lhe falei, ele é praticamente todo realizado no hospital de campanha. Quando o paciente já não precisa mais fazer uso do oxigênio, o paciente já está, como a gente usa no termo médico, eupneico, ou seja, não cansa mais. O paciente praticamente 48 horas sem febre. Obedece os critérios de alta hospitalar, ele tem alta para casa com as recomendações de ter um lixo separado para não contaminar, utilizar máscara mesmo em casa, se tiver mais contactante, ficar no quarto dele, se a pessoa tiver vários cômodos em casa. E, como eu lhe falei, Dácio, muitas vezes a gente faz o que a gente chama de internamento social. Então, se por acaso a pessoa for muito humilde e a casa dele for um cômodo só, essa pessoa vai ter que ficar, só vai poder sair do hospital de campanha, não só obedecendo os critérios clínicos, mas também os critérios sociais. Ou seja, ele tem que estar há mais de 14 dias do início dos sintomas para que ele não seja um paciente que contagie outros. O senhor não é um médico infectologista, mas diante Não. aí dessa crise, não é, de saúde que nós estamos vivendo nessa pandemia, com certeza o senhor vai poder me responder algo, porque o senhor estuda bastante. Mas muitos arcoverdenses, eles não possuem acesso à água tratada, nem coleta pública de esgoto. Existe relato de transmissão, doutor Breno, do novo coronavírus por água ou esgoto? O senhor sabe me dizer? Não, eu acredito que não, Dácio. Se tiver, não é do meu conhecimento. A principal forma de contágio do coronavírus é pessoa a pessoa. Então, são os aerosóis, a gente falando, a gente às vezes sai gotículas da nossa fala, e aí a principal forma de contágio, ela é
entre pessoas. Não há relato de contágio de o vírus sobreviver, o vírus ficar dentro de um esgoto, por exemplo. Não, até onde eu sei, não há esse relato do coronavírus, né? Estou falando. Não tenho essa informação para você. Até onde eu sei, não. Porque essa pandemia causou muito medo nas pessoas. Mas a gente ainda vê alguns pais desleixados. Por exemplo, nas praças públicas, crianças sem máscara brincando, não é? Os próprios pais, alguns adultos na rua ainda não usam máscaras. Aqui em Arco Verde, nossa reportagem já flagrou diversas pessoas assim na cidade. Como é que as pessoas devem fazer para não pegar esse coronavírus? Os cuidados que a gente tem que ter, Daf, já são os cuidados que são amplamente divulgados na mídia, que é a utilização do álcool gel, porque as mãos são a principal forma de você coçar o olho, pegar na mucosa, na própria boca. Então, lavar as mãos, utilizar álcool gel. O distanciamento social ele é bastante importante. Se você estiver num ambiente, por exemplo, no banco, numa fila, o distanciamento de 1 metro, você tem que respeitar 1 metro de distância. A utilização da máscara, foi visto que as pessoas com Covid-19 que utilizam a máscara reduzem até 33% a transmissão do vírus. Então, são essas informações que já é amplamente divulgada pela mídia e é isso que tem que ser feito. Quais são as sequelas, doutor Breno, que a Covid-19 deixa no paciente? Depende de paciente para paciente? Depende de paciente para paciente, Tássio. O coronavírus ele é um vírus que ele atinge várias partes do nosso corpo. Então, por exemplo, se ele agredir o coração, você pode ficar com alguma sequela, com a insuficiência cardíaca. Se ele atingir os rins, você pode ficar com alguma sequela, chegando a precisar fazer hemodiálise. Se o paciente tiver a sequela pulmonar, ou então ele pode ter como doença depois a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o paciente, dependendo do órgão que for atingido, o paciente terá como sequela o individualizado. Então, não existe uma regra geral para todos os pacientes. Existem muitos mitos, não é, em relação a remédios para se evitar a Covid-19. Eu queria saber se realmente isso existe, doutor Breno. Vitamina C, vitamina D, chá verde, vários tipos de chás, não é? Protegem contra o vírus, sim ou não? Não. Seria muito bom que isso fosse verdade, porque a gente não estaria nesse medo que toda a população toda está, né? Mas não há nenhum estudo que comprove a prevenção dessa forma, não. Por que as pessoas que estão com coronavírus, elas têm que ficar em isolamento domiciliar e não no hospital, doutor Breno? Bom, as pessoas que estão com o coronavírus, se você está perguntando se no hospital ela tem que ficar isolada, você pode repetir a pergunta? Não, assim, por que as pessoas que estão com o coronavírus, elas têm que ficar em isolamento domiciliar e não no hospital? Se elas estão com coronavírus, por que elas não ficam no hospital? Elas ainda não estão fazendo um tratamento em casa, domiciliar? Porque Dácio, para o paciente ficar no hospital, ele tem que atender os critérios de internação. Então, para o paciente ficar internado, porque o coronavírus ele pode se apresentar de forma leve, de forma moderada e de forma grave. Então, as formas leves, como, por exemplo, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma dor no corpo, perda de paladar, perda de olfato. Então, quando o coronavírus ele se apresenta de forma leve, não há necessidade de internação. Os critérios de internamento eles passam pela necessidade principalmente, de utilização de oxigênio, entendeu? Então, esses pacientes eles têm que ficar isolados para não transmitir, mas eles não têm necessidade também de internação. No hospital de campanha aqui em Arco Verde, se várias pessoas, por exemplo, vocês têm 4 pessoas lá, se as 4 pessoas precisarem de ventilação, vocês têm como atender?
Os 4 de uma vez, não. Mas deixa eu te Sim, passar um número, tá certo? Para te sim. deixar tranquilo quanto a isso. Quando a gente fez o protocolo de internação dos pacientes do hospital de campanha, a gente tem vários critérios, que a gente pode anteceder uma situação como essa que você está falando. Então, por exemplo, existe um exame chamado gasometria que a gente faz lá. O que é que acontece? Se de repente o médico começa a ver que o paciente está entrando em desconforto respiratório e ainda não há necessidade de intubação, e é um paciente que tem, através dos critérios clínicos, uma grande chance de piorar, esse paciente vai ser transferido para o hospital regional. Lá nós temos 2 ventiladores que, se porventura algum paciente precisar ser intubado, ele vai ser intubado, ele vai ser atendido e vai ser transferido. Respondendo agora bem objetivamente sua pergunta, se os 4 pacientes precisarem de intubação, eles vão ser intubados e transferidos. Eles vão ter o atendimento que precisam. O senhor acha que depois aí de vários meses de pandemia, né, os médicos estavam trabalhando, tratando os pacientes ainda meio que no escuro? Vocês já estão mais preparados? Estão já lidando com a doença nesse dia a dia? Fizeram vocês aprender mais? Ou vocês ainda têm que aprender mais? Porque é uma doença que ainda não está completamente ainda com cura, com descoberta. Dácio, aprender mais a gente tem sempre. Todo dia a gente tem que estar aprendendo. Agora, o que eu posso dizer para você, então, eu como médico, por exemplo, estou na linha de frente, tenho feito o meu papel não só como médico, com a profissão que eu escolhi, mas também como cidadão de Arco Verde. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que a minha experiência, que estou lidando com o Covid, ela é uma experiência boa, tá certo? Agora, eu tenho que aprender muita coisa sempre. Atendi muitos pacientes, intubei pacientes com coronavírus aqui em Arco Verde, no hospital regional, entendeu? Já fiz muito internamento no hospital de campanha, então eu tive muito contato com o paciente e tenho uma boa experiência com pacientes com coronavírus. Agora, aprender mais a gente precisa sempre. Em relação às vacinas, doutor Breno, o que é que o senhor tem achado dessas vacinas que a empresa tem divulgado? A Rússia já disse que já está fabricando a vacina. O Brasil está tentando fazer uma vacina também com parceria com Oxford. E o que é que o senhor tem a nos dizer em relação a essa vacina? É para logo? É para o ano que vem? Então, os otimistas falam que no primeiro semestre de 2021 vai estar próximo aí. A vacina que está mais próxima de sair é a que você falou aí, Dácia, a de Oxford. Ela está na fase 3, que é uma fase que antecede as regulamentações para depois chegar a uma população. Essa é a vacina que está mais próxima. Tem vários estudos, vários centros de pesquisa tentando descobrir a vacina, mas a que está mais próxima de chegar para a população é essa que você falou, a de Oxford. O senhor já tratou algum paciente que recebeu alta e esse paciente voltou a apresentar sintomas de coronavírus? Não. Aqui em Arco Verde? Porque já há casos relatados pela imprensa do Brasil e do mundo de casos que voltaram, né? Pessoas reincidentes com o vírus. Eu não tive essa experiência, Dácia. Assim, todos os pacientes que a gente tratou, a gente sempre também tem notícias. Os pacientes que a gente já transferiu para Recife também, a gente está sempre monitorando junto com a família, conversando. Eu não tive nenhum paciente que retornou os sintomas. Esse monitoramento desses pacientes demora quantos meses? Não, o monitoramento que eu falo, Dácio, não é nem um monitoramento formal, ou seja, de ficar sempre em contato com o paciente. É um monitoramento eu como médico mesmo. Então, por exemplo, quem já passou por hospital de campanha e teve contato comigo, ele tem meu telefone. Então, liga para mim e está sempre em contato. E assim, geralmente, a pessoa... tem alguma dúvida... O paciente ele precisa de uma alimentação diferenciada, doutor Breno? Que tipo de alimentação é recomendada para um paciente que recebeu alta da Covid-19? Orientação alimentar, ela é individualizada, tá certo? Não existe uma orientação alimentar, uma receita de bolo. Então, por exemplo, se o paciente ele teve coronavírus e ele é cardiopata, ele vai ter uma orientação alimentar.
Se ele é diabético, ele vai ter uma orientação alimentar. Se ele é as duas coisas, ele vai ter outro tipo de orientação alimentar. Se ele é hipertenso, vai ter outra orientação alimentar. Então, às vezes eu sempre digo o seguinte aos pacientes, às vezes a gente tenta simplificar a medicina, né? Mas às vezes não é tão simples. Então, o mais importante é que o tratamento ele é individual. Ele é sempre individual. Fazem 15 dias que a Secretaria de Saúde de Arco Verde realizou uma campanha tríplice viral e colocou ali, como acontece tradicionalmente na Praça da Bandeira, uma tenda. Fazia muito tempo que eu não via aquela tenda com filas, porque a gente sabe que há um problema de vacinação hoje no país. As pessoas praticamente não querem mais ir tomar vacina, não levam mais os filhos, houve um relaxamento. Isso, o que dizem são os profissionais de saúde. Aí eu queria saber do senhor o seguinte, essas vacinas contra tuberculose, sarampo, podem fornecer algum tipo de proteção cruzada contra a Covid-19? Há relatos, né, de pessoas que fazem a utilização da BCG, de ter tido uma defesa, né, a anticorpos, produção de anticorpos contra o coronavírus, mas sempre eu volto para aquilo que eu lhe falei, Dácio, assim, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala, principalmente na mídia. Então, eu como médico, por exemplo, eu não gosto, por exemplo, de falar sobre tratamento medicamentoso do coronavírus. O que é que está sendo feito? Porque o tratamento é individualizado. E, às vezes, se você falar o nome de remédio, o nome de droga, os pacientes vão tomar aquilo ali como verdade e vão correr para a farmácia para comprar. No caso da vacina, o que eu te respondo é a mesma coisa. Então, por exemplo, não há nenhuma comprovação de que a BCG protege contra o coronavírus. Se isso acontecer, eu vou falar. Mas, assim, enquanto não acontece, eu não posso falar isso, porque se de repente eu comento isso sem um respaldo científico, as pessoas, como você mesmo falou, vão começar a fazer filas para tomar BCG. É E às vezes verdade. até sem indicação, né? Também eu queria saber se o senhor prescreve, quando o paciente recebe alta, especialmente aqui em Arco Verde, algum tipo de medicamento para que o paciente ele tome em casa. Ou não, depende, varia de paciente para paciente, cada caso é um caso. Varia de paciente para paciente. Então, como eu lhe falei, então, por exemplo, existem pacientes que têm comorbidades. Comorbidades é quando você tem uma doença pré-existente já, você está com alguma doença. Então, por exemplo, o paciente diabético, ele vai receber uma recomendação diferenciada em relação à doença que ele já tem. O porquê que ele tem que tomar aquele cuidado. Então, a mesma coisa para o paciente hipertenso. Então, para o paciente que tem uma idade mais avançada, ele vai receber algumas orientações, alguma suplementação de vitamina, por exemplo. Existem situações em que a gente faz suplementação de vitamina para o paciente. E aí, é como eu estou lhe falando, não é uma receita de bolo para todo mundo. Como você mesmo já disse, é individualizada. Mas há situações em que a gente prescreve medicações para ele para casa, sim. O doutor Breno, com essa possível chegada da vacina da Covid-19, já há uma grande especulação em quem vai receber primeiro essas doses. Você já tem algum tipo de orientação? Não, Dácio. O Ministério da Saúde ainda não baixou nenhum protocolo, nenhuma regulamentação de quem são os primeiros que vão tomar a vacina. Eu, como médico, na certo, e podendo opinar sobre isso, acredito que tem que ser primeiro os idosos, né? Assim, se eu pudesse opinar, eu diria que na fila tem que começar os idosos, porque o que a gente vê é que a mortalidade com eles é maior, e depois vem os pacientes com as doenças mais graves, pacientes que já tiveram câncer, pacientes que são diabéticos, pacientes que têm problema cardíaco, pacientes que têm doença pulmonar, pacientes que já têm, por exemplo, asma. E aí os critérios vão ser feitos junto com os médicos que estudam só para isso, a parte epidemiológica, né? Mas assim, eu já me adiantando a pergunta que você fez, se eu pudesse opinar, seria dessa forma. O doutor Breno, agora a gente tem relatos também de que há pessoas com sintomas de Covid-19 e essas pessoas às vezes relutam para ir ao hospital. O que o senhor tem a dizer em relação a esses casos, hein? Dácio, tentando
mexer um pouco na sua pergunta, eu acho que é uma das perguntas mais importantes que existe. Eu, como médico, então, por exemplo, às vezes eu trato paciente com insuficiência cardíaca e às vezes eu ligo o paciente para mim, doutor, estou cansado, estou me sentindo mal, o que é que eu faço? E você chama o paciente para vir para o hospital, ele fica relutando em não ir com medo do coronavírus. E o que a gente tem observado é que essa dificuldade de querer procurar ajuda muitas vezes retarda o tratamento, fazendo com que o paciente chegue num quadro mais grave e piorando o tratamento no sentido de trazer o melhor para o paciente. Então, retardar o atendimento sempre é a pior maneira a pior coisa que um paciente pode fazer para ele mesmo é ele retardar a procura de um médico. Já aconteceu casos assim aqui em Arco Já. Verde, de um paciente se relutando em Já. ter o atendimento apropriado? Já. Aqui já teve alguns casos que o paciente ele reluta em vir para nós médicos. Muitas vezes, o que eu vejo também é um preconceito, entre aspas, a não aceitação da doença também. Isso dificulta para você fazer o tratamento do paciente, às vezes não só do paciente, como dos familiares. E isso é muito ruim na forma de a gente conseguir um sucesso com esse paciente. Agora, é claro que existem casos que são especiais. Uma coisa é uma pessoa que não tem diabetes, que não está fazendo o tratamento de quimioterapia, uma pessoa que não tem problemas cardíacos, está com Covid-19. E outras estão com todos esses problemas e estão com Covid-19. O que é mais perigoso, doutor Breno? Você poderia nos dizer aí de uma escala de 0 a 10, quem é que tem mais problemas? É o cardíaco? É a pessoa que está fazendo o tratamento aí de quimioterapia? É o diabético? Como é? Dácio, os pacientes que são considerados de alto risco para complicação em caso de contágio do coronavírus são os pacientes diabéticos, obesos, os pacientes, como já falou aí, que têm câncer, né, neoplasias, os pacientes com idade avançada. Então, quanto maior for a idade, maior a chance do risco. Então, pacientes acima de 90 anos têm um risco muito alto, pacientes acima de 80 também, e aí vai regredindo de acordo com a idade. E os pacientes cardiopatas. Agora, não tem, assim, dá-se uma escala para eu lhe dizer. Em primeiro lugar, é o obeso. Em segundo, então, por enquanto, como é uma doença muito nova, e os estudos costumam ser retrospectivos, a gente vai ter esses números, provavelmente, mas, por enquanto, o que eu posso lhe falar de maneira geral, inclusive para a população, é que os fatores principais de risco são esses. Certo. E como é que a gente poderia explicar, o senhor como médico, esses pacientes que não têm esse tipo de problema e quando a doença chega arrasadora, levando pacientes que são atletas até para UTI? Como é que a gente poderia explicar isso aos nossos internautas? Dácio, primeiro que, pelo menos o que eu tenho visto, né, e lido, é que os pacientes rígidos, né, as chances de complicações são muito pequenas. E nesses casos mais raros, né, são os tipos de casos em que a medicina ainda não tem uma resposta. Geralmente existem fatores genéticos envolvidos. E aí a medicina na área da genética está avançando muito. Né? Muitas vezes você pode ter alguma mutação genética, algum problema já... A genética para ter uma complicação daquela doença. E acontecendo isso, são perguntas que a gente, não, como médico, não tem resposta, entendeu? Então, assim, dizer por que um paciente híbrido de 32 anos, que é aparentemente saudável, não fumava, não bebia. Agora, o que eu posso lhe dizer é que isso aí são casos raros. Os casos em que há realmente grandes complicações são pacientes com essas doenças que eu lhe falei. Que bom. Eu queria muito agradecer a sua participação na nossa live. Eu estou de olho aqui em vários comentários, né? Mas eu queria encerrar essa live, que foi muito esclarecedora, né? E, inclusive, Obrigado, as pessoas estão aí fazendo vários elogios ao senhor, pelo grande profissional, pela dedicação que o senhor tem com seus pacientes,
com o serviço público, porque a gente sabe que não é fácil, né, doutor Breno, trabalhar no serviço público, se dedicar de corpo e alma com todas as limitações que hoje nós temos no serviço público, no SUS, no Sistema Único de Saúde, e a gente ter bons resultados. Inclusive, no início dessa pandemia, eu fiz uma entrevista com a diretora da Sexta Geres, a Renata Remígio, e ela me falava, logo no início dessa pandemia, quando ainda se especulava como é que seria o tratamento, o hospital de Tupanatinga, o hospital de Arco Verde estava lotado, não tinha vaga não existia ainda o hospital de campanha aqui em Arco Verde, e os profissionais de saúde lá em Tupanatinga, eles decidiram ficar com o paciente, trataram do paciente e o paciente teve alta. Não só Tupanatinga, a gente teve também, se eu não me engano, em Inajá. Também aconteceu um caso desse em Inajá. E Bimirim também. Pessoas profissionais de saúde, nas suas limitações, que não podiam enviar o paciente para outro município, porque naquela época todas as unidades estavam lotadas, e aí decidiram tratar o paciente lá na unidade de saúde da cidade. Isso deixa aí uma marca de vitória para vocês profissionais, que é muito bom a gente lembrar isso. Muito bom ouvir isso, Darcy. Você tem a certeza de que o principal presente para um médico, né, é escutar elogio de pacientes, na verdade, né? E a gente, como cidadão, tem que ter uma consciência de que a gente não precisa ter cargos importantes para a gente poder fazer o bem para a população. Então, por exemplo, eu fico muito feliz e estou muito satisfeito nesse período de pandemia, porque eu, como médico, né, eu fiz a minha função. Então, por exemplo, a gente, às vezes, fica imaginando que tem que estar ocupando algum cargo importante para poder fazer algum bem, e muitas vezes você pode fazer o bem para a população apenas como médico, apenas fazendo sua função de como médico, e inclusive no SUS, na saúde pública, né? E que os meus plantões no Hospital Regional de Arco Verde, você bem sabe disso, são nas quintas-feiras, e sempre que os pacientes estão lá e que eu posso atender, eu tento fazer o meu melhor. Inclusive, eu quero dizer aos nossos internautas que eu já tinha convidado o doutor Breno para ele estar numa quinta-feira com a gente, numa live, mas devido exatamente a esse compromisso que ele tem, ele não pôde estar em nenhuma dessas quintas-feiras. Eu já queria ter trazido o doutor Breno aqui numa live há muito tempo, e ele sabe bem porque eu já tinha convidado. Mas devido a esse trabalho que ele tem lá no Hospital Regional de Arco Verde, ele é médico plantonista, ele entra na quinta e só sai na sexta, né, Breno? Isso. E aí, nossas lives são tradicionalmente nas quintas, não é? Então abrimos um espaço na terça devido à eleição 2020. Aí trouxemos hoje o doutor Breno para esquecer um pouco a política e falar sobre saúde, que eu acho que as pessoas, doutor Breno, aqui em Arco Verde e também em Pernambuco, e a gente vê também no Brasil, estão um pouco relaxadas. Parece que o vírus foi embora, parece que a vacina já foi fabricada, já está chegando na casa de todo mundo, porque a gente tem observado cenas que parece que está todo mundo imune. É verdade, Dácio. Assim, a gente tem que estar, às vezes, até a própria mídia que estava mais em cima, às vezes a gente acha que a mídia está também ficando um pouco cansada do assunto, mas é sempre importante uma live como essa que você está fazendo aqui agora para lembrar as pessoas de que deve continuar o distanciamento social, né? Deve continuar utilizando as máscaras, álcool gel e continuar tendo os cuidados, principalmente quem tem idoso em casa, né? Pessoa que tem em casa com alguma doença, com diabetes, com hipertensão, algum obeso, com obeso em casa, né? Esse cuidado tem que ser redobrado. Para a gente finalizar, eu vou satisfazer, como eu tinha dito, todos os nossos internautas, porque chegaram várias mensagens aqui falando de política. Eu sei que a live hoje não é sobre política, mas para a gente finalizar essa nossa live com chave de ouro, eu gostaria de lhe perguntar, porque no início dessa pré-campanha eleitoral, muito se comentava que o senhor poderia ser candidato a prefeito, ser candidato a vice, ser candidato a vereador. Eu queria saber qual é a situação sua, se o senhor desistiu da vida política, se vai ficar mesmo com a área pública de saúde. Como é que as pessoas podem saber
notícia hoje, dita pelo senhor aqui ao vivo? Dácio, quem me conhece sabe que eu gosto de política. Quem me conhece sabe que eu tenho uma das paixões da minha vida é medicina e é política. Então, não vou sair da política, não. Assim, não, pelo menos eu faço a política no meu dia a dia, né? A boa política, eu falo isso. E, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu achei que não era o meu momento pessoal, tá certo? Achei que junto com minha família, tomei a decisão de que não deveria encarar nesse momento, encarar a vida política, mas a política é uma das minhas paixões. E já que você tocou nesse assunto, eu acho que o caminho da melhora, o caminho de você conseguir as boas coisas do município é pela política. E acho que a população tem que entender, tem que analisar os candidatos que vão estar aí. E eu fico com muito receio quando eu começo a ver as pessoas negarem a política. Ora, a política é o único caminho que existe, é o caminho da boa política, é através dos políticos, tá certo? Não é negando a política. A gente pode ver até aqui no Brasil, por exemplo, o candidato, sei lá, do Rio de Janeiro, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, que era um candidato que negava a política, dizendo que não era político, que era um candidato que não tinha política na veia, e deu no que deu lá. Já estava para ter um impeachment lá por estar fazendo. Então, assim, eu também não acredito em Messias, não acredito em um salvador da pátria, que vai existir uma pessoa que vai salvar. Eu também, se fosse candidato, não seria o salvador de Arco Verde. Não acho que uma pessoa só consiga salvar tudo. Agora, tem que ser alguém que forme um grupo, de que tenha boas ideias, de que traga as boas ideias para Arco Verde, que eu acho que é o que Arco Verde está precisando também, de gente nova, tá certo? De aparecer novas lideranças. E acho que o caminho é um só, é a política. A política é o caminho que a gente deve trilhar e escolher o melhor caminho dentro da política, não negando ela. Então, para essa eleição, o doutor Breno está fora da disputa eleitoral. Estou sim. Agora, vamos dar então, já que o senhor está fora da política e acha que a política é um caminho para que as pessoas tenham, e na verdade, o caminho para que as pessoas tenham uma melhor educação, uma melhor saúde, não é? Possam ter direitos iguais. Qual a dica, qual a sugestão que o senhor, como médico da área de saúde, poderia dar aos pré-candidatos a prefeitos para que eles possam incluir no plano de governo deles para a saúde aqui em Arco Verde? Eu diria que, às vezes, Dácio, eu fico achando assim, quando eu escuto algumas coisas, que as pessoas vivem em outro mundo. Então, eu acho que escutar os profissionais que estão lá na linha de frente é uma das coisas mais importantes. Escutar os pacientes. Então, como a gente acabou de falar aqui, eu estou na porta de entrada do Hospital Regional. Eu estou na saúde básica de Arco Verde. Eu estou na coordenação do hospital de campanha. Eu estou junto dos pacientes. Então, eu estou junto do paciente e vejo quais são as necessidades que eles têm. E acho que, se escutar os profissionais que estão na linha de frente, vai fazer um bom governo. Escutar. Agora, você tomar decisões dentro do gabinete, sem saber o que está acontecendo lá na ponta, isso não vai ajudar. Então, se você escutar os profissionais, os funcionários, saber o que as pessoas estão passando lá na frente, vai fazer um bom governo. A gente começa um bom plano de governo. A gente começa a falar de política e as pessoas começam a encher perguntas aqui. Quem é o candidato do doutor Breno a prefeito de Arco Verde? Não é? Enfim, eu não vou perguntar isso, não. Vou deixar para uma próxima live ou então para que as pessoas possam ver ele com a camisa do candidato na rua. Doutor Breno, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de ter aceito o meu convite, de estar aqui nessa noite de terça-feira, prestando esses esclarecimentos à sociedade. Você sabe que nem todo mundo pode ir ao médico, não é? Tem pessoas que agora estão em casa que gostariam de estar ouvindo isso lá no seu consultório. Mas talvez por um motivo ou por outro, muita gente na fila, não é? Não pode estar no seu consultório.
ou no hospital, mas agora, através da nossa live, conseguiu ter algumas informações que eu considero que sejam importantes e esclarecedoras contra a Covid-19. Muito obrigado. Eu vou lhe convidar outras vezes para que o senhor possa estar aqui conosco falando sobre o combate à Covid-19 aqui no nosso município. Dácio, eu que lhe agradeço, tá certo? Para mim é um prazer, pela primeira vez ser entrevistado por você. Acho que você é um jornalista que se destaca aqui em Arco Verde e como é a sua própria propaganda, é o mais ouvido e o mais acompanhado. Para mim é um prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Okay. Obrigado a vocês, a todos os nossos internautas. Eu quero lembrar que essa nossa entrevista ela vai ficar salva aqui no Facebook para você compartilhar quantas vezes quiser, comentar, não é? O doutor Breno depois vai ver aí todos os comentários de vocês, se possível também vai responder a essas perguntas que vocês fizeram. Continue compartilhando a nossa live, ela vai estar disponível no nosso site também e no nosso canal no YouTube, é só você seguir. Uma boa noite para você, o nosso próximo encontro é quinta-feira, 8 horas da noite. Até lá, pessoal.